Eu achei um vídeo aqui no meu YouTube que me chamou bastante atenção. O título do vídeo é o seguinte: ser ruim em jogos nunca foi tão divertido. Que é do mano Ronu, ou Rono, não sei como é que fala o nome dele. Eu acho que é um canal novo, né? Eu não lembro de ter visto nenhum outro vídeo dele, pelo menos aqui nas lives, mas o título chamou bastante atenção. Então, o vídeo original vai estar na descrição do vídeo, então bora que bora! Só um momentinho aqui que deu um problema. Pronto. O que é ser ruim em um jogo? Levar horas pra passar de uma fase simples? Morrer pela milésima vez pro mesmo boss? Ou só não conseguir acompanhar o ritmo dos seus amigos? Seja qual for o motivo, ninguém gosta. Ah, mas aí se você fica se comparando com seus amigos... Espera que eu tô comendo. Mas se você fica se comparando muito com seus amigos, aí você vai ficar biluteteia das ideias mesmo, com qualquer coisa. Mas aí também ser ruim em um jogo... Quando você tá jogando um jogo pelas primeiras vezes, vamos assim dizer, obviamente você vai ser ruim. Por quê? Porque você não sabe como é que o jogo funciona. Por exemplo, eu tenho muito costume de jogar Mega Man 4. Então, se eu entregar esse jogo pra uma pessoa que não tá habituada ou que nunca jogou Mega Man na vida, a pessoa vai simplesmente se lascar todinha no jogo, assim como eu me lascava quando eu tinha 4 anos de idade. Que, inclusive, a título de curiosidade, o Mega Man 4, aquele de Nintendinho, foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Então, é isso. Eu acho que é isso que eu tenho pra acrescentar. Eu não sei vocês, como é que é a sua relação com jogos, se vocês se cobram, ou se vocês estão de boa em ser ruim, não sei. Meus amigos não tiveram... Hã? Hoje eu zerei SteamWorld Dig, derrotei o boss final sem morrer. Boa! É tipo eu, comecei a jogar Mario de Nintendinho. Então, no meu caso eu joguei no console mesmo, o Mega Man 4. Tanto que eu tenho até a versão Complete Works, que é a versão do PlayStation 1, que é a versão tunada da época. Pega do mastigando. Aí, essa versão eu joguei mais. Inclusive, eu já até zerei em uma live, quando eu tava começando a fazer lives. Quando eu era um nada como streamer. Hoje, pelo menos, eu sou alguma coisinha. Mas na época eu não era nada. Então, pretendo rejogar um dia em live. Tipo, só jogar um Mega Man e é isso. Deixa eu ver. Misura, é tipo... Ah, tá, isso eu já li. Blue, nunca me cobrei com o jogo. O jogo é pra se divertir. É que então, eu acho... Eu vou deixar o Ronu cozinhar um pouquinho. Mas eu acho que eu já sei onde nós vamos chegar mais ou menos. Pelo menos eu já acho isso. Dragão, pra mim depende do custo pra aprender a jogar. Não, assim, depende muito do jogo. Se o jogo for desnecessariamente difícil ou exigir muito de aprendizado e você não estiver gostando do rolê, nem continue. Pera aí que alguém tinha mandado alguma outra mensagem. Eu acho que foi mais pra cima. Ah, não, não foi. Eu tô ficando louco. Pedro, boa noite, Pedro. Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. Fui bombardeado agora há pouco por um anúncio. Eita! A propósito, voltei do Sana. Foi super divertido. Oh, aí sim, cara. Porque o Luquita é monetizado. É que eu coloco anúncios aqui na Twitch, mas eu coloco 1 minuto de anúncios por hora. Que é o mínimo do mínimo. Lúcio, antigamente eu me cobrava. Eu já não ligo muito ultimamente. Olha, eu confesso que eu já tive uma fase um pouco mais competitiva, quando eu jogava jogos de luta de forma mais séria, quando eu era adolescente e tinha tempo. Aí depois que veio a vida adulta, emprego, faculdade, relacionamentos e tal, aí a prioridade de jogos de luta foi lá pra baixo. Tipo, tá na mesma prioridade de, sei lá, de outros lazeres que eu tenho. Gosta de se sentir assim. Mas e se ser ruim não for tão ruim assim?
curioso como a gente muda a forma de jogar com o tempo. No começo, tudo gira em torno da evolução, ser melhor, mais rápido, mais eficiente, e isso é natural. A forma como a gente joga diz muito sobre quem a gente é. É como se cada escolha no controle fosse um reflexo da nossa identidade. Em algum momento, buscar desafio virou parte de quem eu era. Jogar bem virou o mínimo, e qualquer coisa abaixo disso parecia tempo perdido. Mas hoje, depois de tanto tempo, eu me contento em ser ruim. Não por falta de habilidade, mas porque ser ruim nunca foi tão divertido. Vamos lá. Eu acho que muitas pessoas acabam se cobrando. Aí eu quero a opinião de vocês aí do chat. Quero que vocês aí do chat vão falando aí pra mim, tá? Eu acho que hoje em dia a galera tá se cobrando demais em relação a jogos. Pois hoje em dia, meio que você tem que fazer qualquer coisa com propósito. Então, ou seja, se você tá assistindo algum filme, por exemplo, você tem que fazer uma análise no Letterboxd. Ou então falar num grupo de Facebook, um grupo de Discord que você tá, pra fazer uma análise do filme. Se você tá lendo um livro, a mesma coisa, só que aí você coloca no site pra livros e tal. Não vou tomar água, tô comendo. Não vou tomar água. O que eu tava falando? E outras coisas também tava entrando meio que naquele propósito. Sabe, tipo, você tem que jogar algum jogo pra você mostrar pra alguém que você zerou, pra você aumentar a sua lista e tal. Eu não tô falando da galera que faz conquista, até porque se você gosta muito do jogo, faz 100% dele, pegue todas as conquistas. A grande questão é que, tipo, a galera tá se cobrando demais, sabe? E meio que é esse endeusamento da produtividade, onde tudo tem que ser extremamente produtivo e tem que ter um propósito. Algo muito vindo de coaches e também o pessoal da academia, tá ligado? Então, isso é um saco. Dragão Safadão, ser ruim no LoL é terrível, mas antes me divertia, depois virou só pressão pra jogar bem. Nunca joguei LoL, meus amigos tudo jogam, mas eu nunca tive interesse, sendo bem sincero. Eu olhava assim, aquele jogo lá na visão isométrica e tal, parecia um negócio de captura bandeira, um bagulho meio chato, sabe? Nunca joguei LoL na vida. Deixa eu ver, principalmente se for cooperativo. Pedro, se alguém bancar o David Jones meter papo de falsa nostalgia, eu cobro mesmo. É que assim, cara. Eu acho que é um pouco complicada a parte da falsa nostalgia. Tanto que uma coisa que eu nem gosto tanto de ver em canais antigos ou em canais retrô, essas coisas, sei lá, tentar romantizar tudo, sabe? Não mostrar como ela realmente é. Eu tomo muito cuidado no Retrotech pra não cair nessa cilada, porque é fácil. Porque uma hora ou outra eu vou acabar esbarrando em alguma coisa que fez parte da minha infância ou coisa assim. Blue, também vindo dos nossos pais. Então, nossos pais também cobravam e tudo mais, é normal, cobrança de pai. Só que hoje em dia, tô falando agora nos tempos atuais, até mesmo adultos, adolescentes e etc., estão querendo colocar produtividade máxima em tudo, como se você tem que ser o melhor o tempo inteiro. Você tem que ler tantos livros por mês, ver tantos filmes na semana, você tem que saber de tudo, você tem que ter capacidade de opinar sobre tudo. Sendo que não. Sabe? É muita pressão pra pouca bosta, sabe? Para a sua segurança e bom estado da mente. Misura, odeio LOL. Dragão, Pedro, continue longe do LOL, Luke, tá? Vou continuar, eu não tenho interesse nesse jogo, não. Eu nem vejo graça, na real. Tipo, eu vejo o pessoal comentando, vejo o pessoal jogando, mas eu falo assim, cara, qual que é a brisa dessa porra? Nunca me pegou. Dragão, é melhor ficar longe do LoL, pois quem joga esse jogo é tóxico. A comunidade de LoL faz a comunidade do Sonic parecer santinho. Comunidade de LoL é porra louca. Pedro, você tinha que ver a VTuber Aide jogando Mega Man X de Super Nintendo. Foi tão profissional quanto o David Jones memorizando a lore inteira de Resident Evil. Blue, sei lá, nunca tive esse negócio de me empenhar em tudo, ser produtivo com as coisas. Ainda bem, Blue, então sua mente tá saudável ainda. Mas eu acho bem legal, é que assim, vocês já me viram jogando aqui em live, né? Pelo menos eu achei bem divertido jogar em live.
eu não faço a menor questão de parecer bom ou até mesmo e tal, sabe? Lógico, vai ter jogo que eu vou saber jogar melhor, vai ter jogo que eu não vou saber jogar porra nenhuma e vou jogar só porque eu quero e foda-se. Né? Mas o lado bom é que se você é ruim, você gera entretenimento. Tipo, você conversa com o chat, você fala bobajada, você tem aqueles momentos engraçados e pipipi, popopó. Então dá pra tirar proveito disso também. Até mesmo no Mega Man. Tipo, eu joguei mais o Mega Man 4, mas com certeza se eu pegar, sei lá, o Mega Man 1, que é difícil pra caralho, e jogar, eu vou me fuder. Sem certeza. Mizura, eu também nunca tive esse negócio de empenhar em tudo e ser produtivo. Pior que isso é muito comum, Mizura. E todas as pessoas que eu vejo que tem esse hábito horrível, ou tem ansiedade, ou tem burnout, como se fosse, sei lá, da mesma frequência do jogo do Flamengo. E é uma vida de merda, sabe? A saúde da pessoa fica toda fodida e ela tem o quê? 23 anos de idade, tá ligado? Isso aqui é um exemplo só. Blue, sobre o LoL, a saúde mental tá bem, eu acho. Pelo menos nunca pensei em jogar em jogar a ponte. Ô, louco. Mas para entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que tudo que importava era jogar. No começo eu jogava porque era divertido, sem guia, sem build certa, sem otimização. Era eu, o controle e aquele mundo novo na tela. Tudo que importava era experimentar, testar jeitos diferentes de fazer as coisas e até rir dos meus próprios erros. Cada tela de game over era só mais uma desculpa para eu tentar de novo. E foi assim por anos. Mas teve uma época da minha vida que marcou uma virada, que eu já até mencionei aqui no canal, mas nunca explorei de verdade. A época das lan houses. É bizarro pensar que já faz quase 2 décadas desde que eu pisei numa LAN pela primeira vez. Eu era uma criança simples. Uma vez uma rapaziada parou pra me ver jogando Need for Speed porque eu me mexia junto com o carro em cada curva. Foi meio vergonhoso, mas esse era o meu nível de inocência. Eu tava ali, imerso. O mais curioso Achei engraçado associar a ansiedade com o Flamengo. Era só pra dizer frequência, mas foi a primeira coisa que veio na mente. que eu tinha quase os mesmos jogos em casa no Play 2, mas por algum motivo eles não pareciam ter a mesma essência. Foi ali que eu fiz amigos, dividi descobertas, aprendi a rir junto e também foi onde eu aprendi a competir e a otimizar. Lan House não era de graça e 1 hora não dava pra fazer quase nada. Quer dizer, não dava pra fazer nada. Tipo, você ia pesquisar alguma coisa pra fazer trabalho de escola, você pegava uma das primeiras fontes que via. Tirando a Wikipédia, porque se você pegasse alguma coisa da Wikipédia, mesmo se você mudar o texto, caramba, o professor dava um chilique na aula seguinte falando: ah lá, geração Ctrl+C, Ctrl+V e tal, só pega da Wikipédia, pipipipopopó. Então você tinha que gastar um tempinho a mais pra pesquisar tudo. E depois disso, pera aí, deixa eu só tomar um golinho do refrigerante. O negócio entrou na garganta, calma aí. E obviamente a molecada também não ia formatar o negócio na forma BNT, né? Então a maioria copiava e colava, alguns se esforçavam pra mudar alguma coisinha, mas também não ia dar tempo, sabe? Era mais a galera pleiba que tinha internet em casa, e sim, onde eu morava há uns 15 anos atrás, ter internet em casa era coisa de rico. Não era qualquer um que tinha internet, eu não tinha internet em casa. Então, assim, fazer um trabalho bonitinho e tal, era só pros riquinhos. Quem era pobre e tinha que ir pra lan house, isso se tivesse condições de ir pra lan house, porque muitas vezes só ia mandar o cara pesquisar e ele mesmo ia fazer o trabalho, que saía mais barato, era isso, cara. Pedro, só consegui 3 vezes na lan house na minha infância, a última vez foi numa festa de aniversário. Blue, hoje em dia as professoras falam tudo que a gente pega tudo Hoje em dia, os professores falam que a gente pega tudo do chat GPT. Bom, meio que isso daí é... Assim, não tô dizendo exatamente da sua sala. Mas meio que virou verdade. Porque teve um estudo, lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, onde eles tinham que fazer uma redação como se fosse para um Enem deles. Aí tinha 3 galeras.
3 grupos. Tinha um que tinha que escrever a redação usando apenas a cachola. Tinha um outro que podia consultar alguma coisa, mas ainda assim ele tinha que escrever. E o terceiro podia usar a inteligência artificial para escrever o texto. A galera que usou IA foi a galera que, enfim, pensou menos, teve menos atividade cerebral, entendeu? Então, querendo ou não, usar chat GPT ferra um pouco a cabeça. Decor, eu não sou contra usar o chat GPT para auxílio, mas para se basear em tudo que ela fala aí é sacanagem. Assim, inteligência artificial ela quebra um galho, principalmente em coisas repetitivas. Quando tem algo muito maçante pra você fazer e você não tá afim de fazer, beleza, inteligência artificial ajuda. Eu não vou ficar aqui fazendo terrorismo com inteligência artificial. Nossa, inteligência artificial, não sei o que, não vou ficar fazendo isso. Mas... eu ia na Lan House direto pra jogar Tibia com meu pai. Nossa, pior que eu nunca joguei Tibia. E olha que eu sou da época desse jogo. Eu vou ver se... que enfim, eu falo que eu vou ver, mas tem que ver um monte de coisa, mas... sei lá, quem sabe um dia eu não jogo Tibia. Parece legal. Lu, eu tô começando a usar pra criar histórias por diversão. Misura, na minha cidade onde eu morava não tinha Lan House. Caraca. Decor. Tipo, eu tô montando uma mesa de RPG, que tô usando o chat só pra arredondar a história. Misura, Tibia? Nunca ouvi falar desse jogo. Quem sabe um dia eu possa fazer vídeo no Retrotech. É que assim, o Retrotech, né, eu falando um pouquinho agora do meu canal, ele não tem como intuito de trazer a nostalgia mainstream, sabe? Eu até trouxe o Windows 7, essas coisas um pouquinho mais mainstream, eu acho que é a coisa mais mainstream que eu trouxe. Mas ainda assim foi pra complementar um outro vídeo que realmente era o que eu tava a fim de fazer. Mas eu tenho vontade de trazer mais coisas antigas e coisas desconhecidas de fato. Tipo, olha só, eu tô fuçando aqui e achei essa coisa bizarra. Vamos ver como é que é, sabe? Essa é a brisa. E não de ser um canal de nostalgia genérico que te fala, tipo, nossa, olha só como é que antigamente era bom. Era Frutiger Aero, Windows XP, Windows 7, Orkut e MSN. Uau! E fica só nessas coisas, depois que falou de tudo isso, só troca de assunto e foda-se, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem uma leve devagada. Não dava se você fosse ruim. Ser bom num jogo, naquele contexto, não era só ganhar dos outros. Significava ter horas de graça, coxinha de graça, corujão no fim de semana. E por causa disso eu fui ficando bom. Ninguém me pegava no Need for Speed. Eu dominava Guitar Hero e alguns jogos de luta. Mas o meu maior forte era ser bom em MMORPGs. Não bom no sentido de ter um personagem foda, mas de entender o jogo. O MMO sensação do meu bairro era Cabal. E numa época sem YouTube, com Yahoo Respostas como principal fonte, nem todo mundo sabia onde procurar. Mas eu aprendia como fazer quase tudo no jogo. E se tem uma coisa que eu aprendi com isso, é que se você é bom em algo, não faça de graça. Eu fazia um trocado, upando o boneco dos outros, fazendo as questlines e tudo mais. Dinheiro que virava DVD de anime, jogo no camelô, mais horas na LAN. Depois que eu entendi que jogos eram um amontoado de sistemas, ficou fácil otimizá-los. Valia mais a pena gastar uma hora ajustando tudo pra vencer sem esforço do que passar essa mesma hora apanhando à toa sem nenhuma evolução. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Mizura, peraí, Decor, nossa, MSN, saudades. Olha, Poketip. Ih, botou Pokémon no meio, eu me afasto automaticamente, eu não gosto de Pokémon. Mas se fosse o Tibia original, eu ia, mas botou Pokémon, eu... não, obrigado. E assim, aos poucos, o jogo deixou de ser sobre vencer outros jogadores ou os NPCs, virou sobre vencer a mim mesmo. E isso foi aumentando. A sensação de dominar um sistema e de ser reconhecido por isso era viciante. Mas aí, Final Fantasy XII e Kingdom Hearts 2 apareceram. E eles me quebraram, porque neles eu era horrível. E mesmo assim eu me diverti muito, muito mais do que nos jogos onde eu me achava bom. Foi aí que o dilema começou a nascer, mesmo que eu ainda não soubesse disso. Os anos seguintes foram de idas e vindas com essa ideia de melhorar sempre, mas teve um momento em que ela se cristalizou. Jogos competitivos e Souls-likes. Um exige que você seja bom pra subir de rank, o outro que você se torne bom pra simplesmente continuar jogando. Esses jogos viraram a minha verdade. E por Olha, em relação à parte de jogos,
Eu vou falar mais de jogos de luta. Cara, eu acho que um jogo de luta que eu sou ruim mesmo, mas eu jogo mesmo assim, foda-se, é o Mortal Kombat. Não que nos outros eu seja caralho, seja bom, nem nada do tipo. Mas em Mortal Kombat eu... Assim, o Mortal Kombat pra mim é que nem o Minecraft é pra vocês. Tipo, vocês têm vontade de jogar Minecraft uma vez por ano? Comigo é com Mortal Kombat. Eu não sou muito chegado em Minecraft, não. Eu acho meio infantil demais, sabe? Não é meu rolê. Então é isso. Então, como eu jogo, sei lá, muito de vez em nunca, aí eu sou bem ruim. Mas eu jogo mesmo assim, porque sim. KOF também, eu sou ruim, mas eu gosto de jogar. Esse eu jogo com mais frequência, sempre que possível. Misura, Luquita, quando vê Pokémon, não, obrigado. Exatamente. Eu acho Pokémon uma franquia muito superestimada. Tipo assim, eu já fiz vídeo falando sobre o Pikachu no Retrotech e sobre um bootleg do Pikachu. Mas agora jogar um jogo da franquia Pokémon mesmo? Não, obrigado, eu passo. Isso não vai ter. Não vai ter meta, não vai ser nem pra pagar aposta, não. De cor, eu queria um Dark Souls de Pokémon e ficaria interessante. Tô cansado de um turno de RNG mal programado. Dragão, eu raramente jogo Minecraft. Cara, eu já joguei Minecraft, mas foi há muito tempo. Eu até tentei colocar um launcher pra ver como é que era, né? Como é que o jogo tinha mudado, mas eu jogava, tipo, uns 15 minutos e já ficava, cara, tô de saco cheio desse jogo, quero outra coisa, sabe? Minecraft é muito calmo, muito calmo. Eu sou mais agitado, eu fico agoniado. E olha que eu gosto de jogar The Sims, cara. De vez em quando eu jogo The Sims eu fico tipo, caralho, da hora, vou meter o louco aqui. Porque jogar The Sims 3 com mods é legal, porque dá pra meter o louco. E aí fica divertido. Eu não jogo que nem gente normal, não. Eu jogo que nem doido. Blue, também acho Pokémon chato. Chato, horrível, irritante, horroroso. Chegando ao nível. Peraí, Dragão. Chegando ao nível de nunca jogar. Quando assisti o anime de Pokémon, eu achava o Ash bem irritante. Cara, quando eu assisti o anime de Pokémon, meu primeiro contato foi com aquele filme do Mewtwo. Mas aí eu achei meio. Não gostei, sei lá. Eu era criança. Mesmo criança eu não gostava de Pokémon. Eu lembro que eu assisti Digimon, que é quase a mesma merda. Mas Pokémon nunca me desceu, cara. Pera que eu tô comendo. Decor, talvez em multiplayer Minecraft dê pra se divertir. Olha, eu acho que sim, mas também depende muito da pessoa. Agora, se a pessoa quer jogar normalzinha, tipo, fazer os bagulho certinho do jogo, eu acho que eu também vou ficar meio injuriado em pouco tempo. Agora, se for o modo multiplayer, pra meter o louco, tipo, sei lá, um amigo construiu a casa e você simplesmente explode a casa dele do nada à noite só porque, haha, aí é legal. Tipo, meter o louco mesmo. Agora, se for pra jogar normalzinho, não. Blue, se o Luquito jogasse Minecraft, ele tacaria TNT em tudo. Das poucas vezes que eu joguei online, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu jogo pra meter o louco. Por muito tempo, eu gostei dessa verdade. Gostei da rotina, da repetição, da recompensa pelo meu esforço, ao mesmo passo que eles pareciam um trabalho pra mim. E uma hora eu parei e percebi que eu nem sabia mais o motivo de eu estar jogando. Não era mais pela história, nem pelo mundo, nem pelas descobertas. Era só por vencer, só por provar que eu conseguia. E vencer é legal, mas quando vencer se torna uma obrigação, tudo começa a perder um pouco a graça. Cada nova partida era uma tensão. Cada novo boss um lembrete de que eu tinha que passar. Era como se eu tivesse virado um funcionário do meu próprio hobby. Conquistas, desafios, cobranças invisíveis, pressão constante. Tudo aquilo que não deveria ser atribuído a um jogo, no final passou a ser quase que a experiência como um todo. E é por isso que você não deve jogar só um tipo de jogo. Por exemplo, peraí que eu tô mastigando aqui comigo. Por exemplo, muito provavelmente você deve conhecer alguém que só joga FIFA. Tanto online, competitivo, etc. O mano é bitolado com videogame, cara. Tipo, falando em videogame, o cara espuma de raiva, já fica estressado. Como se ele tivesse um emprego CLT. Mas por quê? Porque ele só joga isso, ele não tem uma válvula de escape. A mesma coisa com quem só joga jogos de luta. Tipo, eu gosto pra caralho de jogos de luta, mas eu não jogo só isso. Eu também tem dia que eu quero jogar outras coisas. Por exemplo, esses dias aí eu tava...
Ah, não faz muito tempo, pô. Na live aqui eu tava pegando alguns jogos, porque eu queria mostrar pra vocês alguns jogos que eu passei no Retrotech. Eu tô com uma vontade de jogar os Crash do Play 1 de novo, né? Tipo, pegar pra jogar, não em live, mas jogar quando eu tiver tempo. Pra dar uma distraída também, porque senão eu vou ficar bitolado. Porque assim, querendo ou não, na vida adulta o trabalho já vai deixar a gente bitolado. Aí a gente vai jogar, a gente vai ficar bitolado de novo. Aí fica uma merda. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu não, graças a Deus, mas... Decor, Pokémon é um anime pra criança, então quando envelhece fica bem chatão. Mas então, eu não tinha gostado do anime criança mesmo. Quando eu era criancinha. Eu não tinha gostado desde criança. Nunca gostei de Pokémon. Então é isso. Digimon já tem uma pegada mais madura, reflexiva. Eu preciso rever, porque eu ouvi Digimon quando criança. Então, pode ser que eu ache uma merda, tá? É assim, negócio de monstrinho e tal, nunca foi muito minha praia. Peraí. Misura, eu queria muito jogar o Clash do Play 1. Só vi gente jogando esse jogo. Pô, cara, joga. Pra um jogo de plataforma eu acho bem fácil. Sonic é bem mais difícil do que Crash. Eu acho que dos classicões aí do plataforma, acho que Sonic é o mais difícil. Principalmente a trilogia do Mega Drive, eu acho bem mais difícil. Crash eu acho tranquilo. Mario é mediano, porque Mario tem às vezes alguns labirintos que são meio filha da putas. Decor, eu vou recomendar um jogo pra você dar uma olhada. Pré-Historic, é antigão. Tem uma aba lá no meu servidor do Discord, ô Decor. Você pode colocar um tema lá pro Retrotech. Porque aí pode virar tema de vídeo. Esse jogo que você falou. Eita porra. Vai, alguma coisa. Dragão, eu tenho esse problema. Só fico jogando apenas jogos de estratégia como Hall 4. Digite exclamação Discord tudo em minúsculo que o robozinho vai te entregar o link, Decor. Decor, tá normal você achar ruim. A gente cresce e vê as coisas com outros olhos. Eu adorava um anime chamado Medabots. Fui rever quando adulto, me deu até dor de cabeça. Ô, louco. Tipo assim, tem coisas que tem que ficar na infância. E se você vai revisitar, você vai estragar ela. É a mesma coisa com lugares, é incrível. Às vezes tem um lugar que foi mágico pra você quando você era criança, mas aí você cresce, você revisita o lugar, e aí o lugar parece que não tem a mesma magia, sabe? Parece que piorou. E aí, no meio de tudo isso, eu percebi uma coisa simples, mas que mudou tudo. No final, ser bom nem é tão bom assim. Quando eu falo em ser bom, eu não tô falando de ser um pro player. Não é sobre vencer campeonato, bater recorde, nem virar referência em nada. É sobre aquela busca silenciosa por melhorar sempre, mesmo quando ninguém tá olhando. E isso é tão natural que a gente nem percebe quando começa. A gente assiste pro players, speedrunners, criadores que fazem parecer fácil. E mesmo sem ganhar nada com isso, a gente tenta seguir pelo mesmo caminho. Não porque alguém mandou, mas porque virou o padrão, o meta. Afinal, se dá pra ser eficiente, por que não ser? Se existe um guia, por que não seguir? É daí que vem o sucesso de vídeos como os Começando Bem do Felipe Ramos, que são incríveis por sinal. Só não mais incrível que o de Pathologic. Eles pegam o que é confuso e transformam em algo limpo, direto e otimizado. E quando você tá começando um jogo novo, isso é uma tentação. A tentação de já começar jogando do jeito certo. Só que isso também tem um preço. E o preço é a descoberta. Preço esse que eu acho alto demais. Às vezes você mal instalou o jogo e já quer saber qual a melhor arma, a melhor rota ou a melhor build. O jogo vira uma planilha, uma corrida contra o erro e às vezes contra você mesmo. E quando você domina tudo, o jogo fica sem graça. É por isso que se permitir perder é quase um ato de resistência, de se reconectar com a experiência, de voltar. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês do chat. Eu quero a opinião de vocês aí do chat. Perderem jogos. Qual que é a opinião de vocês?
Independente do jogo. Pode ser jogo de luta, pode ser jogo de plataforma, jogo de esporte, qualquer coisa. Qual que é a sua reação quando você perde? Lúcio, toda vez que eu vejo Horizon na tela, eu fico cholinha. Cara, eu tenho a... A minha primeira reação é, tipo, principalmente quando eu perco de uma forma idiota. Coisa que já aconteceu em live. Mas, dependendo da situação, eu fico motivado a querer continuar. A menos que o jogo for muito frustrante. Que aí eu vou deixar pra mais tarde. Eu acho que um jogo que me deixou frustrado ao ponto de, tipo... Cara, quer saber? Eu vou jogar outra hora porque eu vou ficar puto. Foi uma hack room de Mega Man, conhecida como Rockman 4 Minus Infinity. Que, nossa senhora, aquilo ali é insano de difícil. Fico puto, mas não levo pro coração. Depende. Lúcio, só levo pro coração se a pessoa ficar implicando demais comigo. Não tendo gente tóxica junto. Eita porra, eu sou Lúcio, calma aí. A porra, do nada eu sou Lúcio. Decor, não tendo gente tóxica junto, tô nem aí, se eu ganho eu perco. Não, quando tem alguém tóxico aí e ele começa a tirar onda quando você perde, aí você fica motivado pra ganhar desse filho da puta. Eu sei como é que é. Voltar a jogar como se fosse a primeira vez, mesmo que você já conheça tudo. Esses dias eu voltei pra Stardew Valley, e assim como muita gente, eu já sei tudo que precisa ser feito por lá. Então, minhas primeiras estações foram como uma grande checklist. Preciso admitir. Eu tenho Stardew Valley há 2 anos na minha conta da Steam, e eu joguei apenas 20 minutos. Eu não consegui... Assim, não é que eu odeio Stardew Valley, mas... Sabe, quando o jogo não bate muito com a minha personalidade, eu sou mais agitado. Stardew Valley é um jogo muito calmo, eu fico entediado. Então assim, eu joguei 20 minutos só e Pelo menos eu aprendi a pescar no jogo, eu acho. Acho que se eu for jogar eu vou esquecer. Mas, é um jogo muito paradinho, não é muito minha vibe. Maximizar o ouro, plantar o que rende mais, otimizar cada dia, só que não tava divertido, tava funcional e só. E para um jogo tão especial como esse, ter uma experiência que pode ser resumida a ser funcional e eficiente é quase um tiro no pé. Mas a partir do outono as coisas mudaram. Foi quando eu parei de pensar em números e comecei a prestar atenção nos personagens, nos diálogos, na minha rotina. Foi quando eu voltei a enxergar aquele jogo como uma vila viva e não como uma fazenda produtiva que tem que me gerar dinheirinho virtual. Foi onde tudo ficou mais leve, mais humano e infinitamente mais divertido. Eu sabia o que fazer, mas eu optei por fazer o que eu queria, não o que precisava ser feito. Eu me permiti jogar e com isso eu fiquei pensando, quantas pessoas já não resetaram um dia em Stardew só porque dava pra fazer melhor? Ou então, quantas não montaram uma build quebradíssima em Elden Ring só pra provar que não usaram um mímico? Quantas vezes a gente tenta provar algo sem saber pra quem? Se permitir ser ruim é se permitir aprender. Eu lembro que da primeira vez que eu joguei Elden Ring, eu pesquisei os padrões do Maliketh porque eu não conseguia passar. Só que a vitória foi meio vazia, enquanto que na segunda run, usando as armas que eu de fato queria testar, a build que eu mesmo tava montando, mesmo que eu tenha demorado muito, a vitória foi muito melhor. Foi uma vitória que eu me permiti ter por aceitar que eu não era bom contra ele. E não uma vitória de um guia me usando como condutor. Fui eu. Apenas eu. E no fim das contas, eu deixo uma pergunta. Mas afinal, ser bom é bom pra quem? Deixa eu ver o que vocês estão mandando no chat. Dragão. Quando eu perco, eu reseto. Por isso não fico jogando online, pois não dá pra resetar e consertar o erro. Ah, mas eu acho que um monte de gente reseta. Principalmente por voltar no último save. A menos se o jogo, sei lá, se você esqueceu de salvar. Mas antigamente era assim. A gente salvava mais perto possível de um boss ou coisa do tipo. E é isso. Se a gente perdesse a vida, voltava daquele ponto em diante. Eu jogo pra relaxar no Stardew. Eu nunca parei pra otimizar tudo. Igual Minecraft. Eu jogo quando jogo pra montar algo.
Normalmente quando eu pego pra jogar alguma coisa pra relaxar, é muito bizarro o tipo de jogo que eu jogo. Porque tem um jogo chamado City Car Driving, que é basicamente um jogo de você dirigir carro pela cidade. É isso. Luquita, deram 2 picadinhas no meu popote. E aí, Gabe, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. O Gabe precisou tomar vacina porque ele tava meio dodói ontem e hoje deu uma piorada. Mas você tá bom? Uma de amoxicilina eu vou ter que tomar uma semana de remédio. Meu Deus. 1000 horas, Gabe. Caralho. Não sabia que tinha evoluído tanto nesse nível. Mas 1000 horas, Gabe. A verdade é que quando eu uso o termo ser ruim, não é no sentido ruim, não é sobre competência, nem sobre desistir. É só uma forma simples de dizer que tá tudo bem não saber. Pera aí, Gabe. Eu tô dodói, me dá leite materno desses peitão. Au! Esse Gabe apareceu assim, pelos poderes de Alexandrine, quero aparecer na live do Luquita. De cor, tanta gente ficou doente ontem. É a mudança do tempo, né? Mudou o tempo, fudeu. Eu mesmo tive ficado doente essa semana, tinha acabado de melhorar, fiquei doente de novo. É uma porcaria. De tudo. Tudo bem errar e tudo bem não entender o jogo logo de cara. Em algum momento, todo mundo vai recorrer a um guia, a uma dica, a um vídeo no YouTube e tá tudo certo. Só que isso não vire a primeira alternativa. Que antes da resposta vem a curiosidade. Antes do atalho, a tentativa. Jogos são formas de arte e maneiras de se expressar. E jogo bom é aquele que te diverte o bastante pra te fazer tentar de novo. E se for assim, você vai melhorar, vai pegar o jeito, vai acabar ficando bom, só que naturalmente. Mas quando a gente corre direto pro que é certo, a gente perde a melhor parte, a descoberta. Muitas vezes você quer muito platinar um jogo e já começa a sua campanha olhando um guia pra não perder nenhuma conquista. O que eu mais quero com esse vídeo é te incentivar a tentar mais e se cobrar menos. Rir dos próprios erros, abraçar o caos de cada nova fase e se divertir com o processo. Às vezes o jogo é divertido justamente porque você é ruim nele. Seja testando uma nova arma no Monster Hunter, inventando uma build no seu RPG favorito, ou simplesmente não fazendo a menor ideia do que tá fazendo e rindo disso com um amigo. Pera aí, deixa eu ver o que vocês estão mandando. Decor, eu fui trampar ontem, cheguei lá, fiquei pálido, dor de cabeça, espirrando a beça. Hoje estou como se nada tivesse acontecido. É o seu corpo recusando a escala 6x1. Misura, não, aqui na minha cidade esse tempo já tá meio maluco. Primeiro de dia fica frio. Depois fica calor, depois de noite fica frio de novo. É mais ou menos assim onde eu moro também. O tempo tá maluco. Então é inevitável você não ficar com resfriado, espirrando, doente, dor de garganta. É impossível. A menos que, sei lá, você tem um aquecedor no seu quarto e você não sai do seu quarto, sei lá, só pra comer e ir pro banheiro. Tipo, você não precisa sair nem pra fazer compra. Aí você não vai ficar doente, eu acho. Tipo em Overcooked, os jogos que mais me marcaram não foram os que eu dominei logo. Decor. Não, ironicamente, preferia ter um 6x1. Trabalho freelancer é arriscado. Mas aí, se você começar a fazer seu nome, você consegue ter seus horários. De cara. Foram os que me obrigaram a aprender sendo ruim. Final Fantasy XII, Terraria, Skyrim, Hollow Knight, Kingdom Hearts e tantos outros. Esse vídeo é sobre videogames, mas também é um ensaio sobre a vida. Então não se compara, não tente pular etapas. Aproveite no seu ritmo, do seu jeito, no seu tempo, que eventualmente tudo vai dar certo. Gabe, hoje eu trampo 5x2, mas com horário super flexível. Boa! Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se quiser continuar essa conversa, tem vídeo novo toda semana. Às vezes mais sério, às vezes mais leve. E se quiser apoiar esse trabalho, vira membro do canal, isso ajuda demais. Deixa o like, se inscreve, faz a boa do hype e compartilha esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Porque a gente não aprende vencendo, a gente aprende tentando. E se divertir enquanto tenta, no fim do dia, é o que torna tudo memorável. Bom Bom vídeo do nosso mano Rono.
Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Lúcio, ser ruim no Skyrim, isso é possível? Uai. Se você tá jogando pela primeira vez, você vai ser ruim. Você não conhece nada do jogo. É normal, normal, normal.